É isso, família. Tudo certo, então? 2 Samuel, capítulo de número 9. 2 Samuel, capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor, no versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Escreve assim para mim, assim, ó, aleijado dos pés, tá? Aleijado dos pés. Versículo de número 4. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão como eu, um cão morto? Então aqui esse texto, gente, ele está falando sobre um homem chamado Mefibosete. Eu vou contar um pouco a história de Mefibosete para você que você possa entender o que está acontecendo aqui. Mefibosete, ele era filho de Jonatas. Quando aconteceu a guerra, Jonatas ele foi para a guerra e todos os seus familiares estavam em guerra, Saul estava em guerra. Aconteceu algo, a serva que cuidava de Mefibosete, quando ela soube da guerra e de tudo que estava acontecido, ela fugiu. E quando ela foi fugir, ela derrubou Mefibosete e ele caiu e ele ficou manco dos dois pés. Então a Bíblia diz que ele era manco, ele era aleijado, né? E aí então ele foi levado para uma terra chamada Lodebar. Lodebar significa uma terra sem pastos, uma terra sem crescimento, uma terra seca, uma terra morta. Lodebar significa uma terra ruim, né? E ele foi levado para aquela terra. Anos e anos se passaram, Davi assume o reino, Davi assume o governo, Davi se torna rei em Israel. E um dia ele olha e fala assim: cara, ainda existe alguém da casa de Saul para que eu possa honrar? Ainda existe alguém naquela casa que eu possa prestar a minha lealdade a Jonatas, o meu amigo, aquele que morreu? E aí então ele manda chamar um homem chamado Ziba. Ziba, ele era servo da família de Saul, ele cuidava das coisas da família de Saul. E ainda existia um homem ali, né? Como era o nome desse homem? Mefibosete. Então ele manda chamar Mefibosete. E aí ele fala assim: ainda existe alguém da casa de Jonatas a quem eu posso honrar? E ele diz assim, ó: ainda existe um, o nome dele é Mefibosete, vírgula, ele é aleijado dos pés. O primeiro ponto que eu quero que você anote aqui, o primeiro ponto que eu quero que você escreva aqui nessa live é o seguinte: quais são as pessoas que você tem andado, tá? Quais são as pessoas que você tem andado? Isso vai definir muito sobre a sua identidade. Isso define muito sobre quem você é. Por que eu estou falando isso? Pastor, por que você está falando isso? Ziba, ele era servo de Saul e ele cuidava das coisas de Mefibosete. Mas olha como ele se retratava a Mefibosete, como um aleijado. As pessoas a qual você anda, gente, são elas que vão definir muitas coisas sobre a sua identidade. E é importante você saber isso. As pessoas que andam com você, Paula, as pessoas que andam com você, Roberta, elas vão olhar para você e elas vão dizer algo sobre você. E muitas das vezes aquilo que estão dizendo sobre você é o que você acredita que é a verdade sobre você. Então olha o que o texto diz: ainda existe um, quem que é? Mefibosete, ele é aleijado dos pés. Você vai perceber que as pessoas que rodeiam você, elas sempre vão colocar rótulos em você. E você tem que tomar cuidado com quais as pessoas que você está andando. Quais são as pessoas que você tem andado? Essas pessoas, elas determinam muitas coisas na sua vida. Existe um estudo que diz que você é a média das 5 pessoas que você caminha. Ou seja, as pessoas que você caminha, elas colocam o que em você? Fragmentos de uma identidade. Então, se as pessoas que você anda, elas falam mal de você, ou elas falam mal de outras pessoas, você só é a média disso. Então, se você quer ser um milionário, ande com milionários. Se você quer ser um idiota, ande com idiotas. Se você quer ser alguém
que é grande, ande com pessoas que já estão buscando o mesmo caminho que você. Isso começa a fazer o quê? Definir a sua identidade. Mefibosete, ele andava com Ziba, e Ziba o olhava como alguém que era aleijado dos pés. Tá fazendo sentido para você o que eu tô falando aqui, ou sim ou não? Manda para mim assim, tá fazendo sentido. Você precisa encontrar pessoas que elas querem andar e elas acreditam na mesma coisa que você. Por que nós criamos a comunidade Escravo Nunca Mais? Porque são pessoas que são totalmente diferentes, mas querem andar pelo mesmo caminho. Elas querem traçar a mesma meta, o mesmo objetivo. Nós estamos na semana 7, que é a nossa S7. O que isso significa? Nós precisamos encontrar pessoas que vão acreditar nos mesmos sonhos que nós, e não que vão olhar para nós e ver a nossa queda. As pessoas, elas sempre vão olhar você pela queda que você teve na sua vida, e não por aquilo que você carrega do pai. Mefibosete, ele era descendente de rei. Ele tinha um sangue real nas veias dele. Ele carregava um sangue real. Mas as pessoas, elas nunca vão te olhar por aquilo que você carrega do pai. Elas sempre vão te olhar pela sua queda. Ele caiu quando era criança. E porque ele caiu quando era criança, esse foi o rótulo que foi deixado sobre a vida dele. Qual é o rótulo? Ele é aleijado dos pés. As pessoas, elas sempre vão olhar para você e elas sempre vão querer definir a tua identidade pela sua queda e não por aquilo que você carrega. Você sempre vai saber da notícia de um avião porque ele caiu e não porque ele subiu e transportou as pessoas para o lugar certo. Você sempre vai saber das notícias ruins da vida das pessoas. Você sempre vai rotulá-las por aquilo que é ruim. As pessoas, elas nunca vão levar em consideração aquilo que você tem de bom. Elas sempre vão levar em consideração aquilo que te levou a cair. Mefibosete, em um período de guerra, foi derrubado, alguém o fez cair e ele ficou aleijado. Então, daquele dia em diante, ele foi dado como alguém que é aleijado dos pés e não como alguém que é neto e que tem sangue real. Exatamente, é muito mais fácil as pessoas nos julgarem do que elas nos elogiarem. Elas sempre vão olhar para nós pelo lado negativo das coisas. As pessoas sempre vão te rotular por coisas negativas. Então, o que está dizendo o texto aqui? O texto está dizendo o seguinte: Mefibosete, ele é neto de Saul. Ele é o quê? Alguém que tem um sangue de realeza. Ele é alguém que tem um sangue real. Mas qual é o problema? O problema é que estão vendo ele pela queda dele. O problema é que as pessoas sempre vão olhar para você por aquilo que é errado, aquilo que te levou a cair. Então o primeiro ponto que você precisa anotar para identificar qual é a sua identidade é: quais são as pessoas que você está andando? Quais são as pessoas que caminham do teu lado? As pessoas que andam com você, elas só sabem ver aquilo que é negativo ao teu respeito, ou elas conseguem te impulsionar naquilo que você carrega de bom? Cara, isso é muito importante. Porque se você está andando com pessoas que só conseguem ver o negativo, só conseguem ver aquilo que te fez cair, é preocupante. Você precisa se rodear de pessoas que vão olhar para aquilo que você carrega, aquilo que carrega nas suas veias, aquilo que você tem em você. Essa é a definição da sua identidade. Então, pastor, o que é identidade? A identidade é aquilo que você carrega e não aquilo que as pessoas estão dizendo ao teu respeito. A tua identidade é o que você carrega e não as quedas que você teve nessa vida. Tá fazendo sentido, sim ou não? Se estiver fazendo sentido, manda uma mãozinha assim. Então a primeira coisa que você precisa definir, anotem aí, a primeira coisa que eu preciso definir é: quais são as pessoas que eu vou caminhar junto? Quais são as pessoas que andam comigo? Quais são as pessoas que vão estar no meu círculo de amizade? Pessoas que vão olhar para a minha queda ou para aquilo que eu carrego? Quais são os tipos de pessoas que eu vou andar? A segunda coisa que você precisa entender, e a segunda coisa que você precisa anotar, anote isso daí que eu vou falar agora. Segunda coisa, vamos lá. Quais são os ambientes que você frequenta? Qual é a ambiência que você se encontra? Qual é a ambiência? A Bíblia diz que, além dele ser aleijado dos pés, além dele ter vivido pela sua queda, além dele ter pessoas ao redor dele que só falavam mal dele, a Bíblia diz que Mefibosete, ele vivia em uma terra chamada Lodebar. Lodebar era uma terra sem pasto, era uma terra sem crescimento, era uma terra que era infrutífera. Então, quais são os ambientes que você está frequentando? Qual é o círculo e a ambiência que você está acessando? Você precisa ir para lugares diferentes, você precisa conectar com pessoas diferentes, você precisa mudar o espaço geográfico, você precisa sair da geografia que você está e começar a ir para outros lugares. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você começa a olhar o ambiente que você está, você começa a achar que você é o ambiente que você está. Então, Mefibosete, ele olha o ambiente e ele fala assim: cara,
eu estou numa terra sem crescimento, eu estou numa terra sem fruto, eu estou numa terra infrutífera, eu estou numa terra que não produz. Eu sou essa terra, eu estou aqui porque eu sou isso aqui, eu estou vivendo isso aqui porque eu me pareço com isso aqui. Mas cara, você precisa entender que você não é o ambiente que você está, você não é a ambiência, só que a ambiência determina muitas coisas sobre o seu comportamento. Então você precisa entender que você precisa mudar a geografia, você precisa estar em lugares diferentes, com pessoas diferentes, você precisa começar a mudar a sua visão sobre os lugares, porque isso é muito forte, gente, é uma parada muito séria. O ambiente, ele contamina o nosso coração. O ambiente que você tem andado, ele começa a contaminar. Ah, pastor, por que você vai continuar entrando em ambientes que são ruins, ambientes que são negativos, ambientes que contaminam você? Você vai perceber que o desafio que nós colocamos para essa semana, para a S7, o desafio da S7 é o seguinte: se conecte com pessoas novas, faça novas conexões. Por quê? Porque aquilo que eu ainda não tenho está dentro do outro. Então quando eu me conecto com o outro, eu consigo pegar coisas preciosas que tem dentro dele para trazer para dentro de mim. Aquilo que eu ainda não sei é porque eu ainda não fui para lugares diferentes, não me conectei com pessoas diferentes. Então enquanto você continuar num ambiente onde as pessoas te rotulam, enquanto você continuar num ambiente onde é um ambiente sem crescimento, automaticamente você vai esquecer da sua identidade e você vai achar que você é o ambiente. Tá fazendo sentido, sim ou não, gente? Eu quero ser bem enfático, bem pontual aqui. Eu quero poder trazer uma parada para o teu coração, para que você possa compreender isso daí. Ontem nós estávamos lá em São Paulo, né? Nós fomos lá na Lagoinha Moema com o pastor Caio. E o Léo, que está aqui na live agora, ele estava lá, cara, e a gente se conectou. E ali nós fizemos uma amizade, nós começamos a conversar. E ali ele contou o testemunho dele, ele falou um pouco da história dele. Segue esse cara depois, o Léo que está aqui, o Léo Black. E ali a gente começou a conversar e gerou uma parada da hora de... Cara, vamos caminhar junto, vamos conhecer. Ele falou um pouco da história dele, eu falei um pouco da minha história. Por quê? Porque eu mudei a ambiência. Pelo fato de eu mudar de ambiente, eu já conheci uma pessoa nova. Eu já comecei a me conectar com pessoas novas. O que é isso, pastor? Nós precisamos sair da nossa bolha. Existem 26 bolhas sociais, eu não sei se você sabia disso. Existem 26 bolhas. E as pessoas, elas precisam estourar essas bolhas. O que é estourar essas bolhas, gente? É você sair do ambiente que você está, porque aquilo que você ainda não tem, é porque você ainda não se conectou com pessoas que têm aquilo que você precisa. Isso é muito simples, a Bíblia está dizendo aqui, ó, Mefibosete, ele estava numa terra seca, ele era aleijado, e aí ele acreditou que ele era aquilo, e ele abandonou aquilo que ele acreditava, que era o sangue que ele carregava. Então o primeiro ponto é, quais são as pessoas que você está se conectando? O segundo ponto é, quais são os ambientes que você está se conectando? Então a Bíblia diz que Davi manda chamar Mefibosete. Quando Mefibosete chega, ele vira para Davi e fala assim, ó, quem sou eu, um cão morto, para estar na mesa do rei? Quem sou eu, um cão morto? Cara, olha como ele se enxergava, velho. Olha como que Mefibosete olhava para ele. Olha como que ele olhava para si. Eu sou um cão morto. Eu sou alguém que não presta para nada. Mano, você não está entendendo o que está escrito aqui. Quem foi Mefibosete? Mefibosete era alguém que tinha um sangue real. Ele tinha sangue de realeza. Ele era neto de rei. Ele era para ser alguém que estava no trono. Ele tinha um sangue de realeza. Mas o cara se via como um cão morto. Por quê? Porque estava com pessoas erradas. Estava em ambientes errados. E aí então ele começa a se olhar como um cão morto. Ele deixa de reconhecer a identidade que ele carrega. Ele deixa de reconhecer o sangue que ele carrega. Por quê? Porque está conversando com pessoas que não prestam. Porque está em ambientes que não condizem com aquilo que ele é, velho. Ele é rei. Ele carrega um sangue de rei sobre ele. Mas por que as coisas não estão acontecendo? Por que ele não consegue ver isso? Por causa das pessoas e por causa do ambiente. Pessoas erradas e ambientes errados destrói a sua identidade. Destrói quem você é, velho. É igual aquela história da águia que foi criada com galinha, exatamente. Eu conto essa parte no livro Governe, eu falo sobre isso no Governe. A maior prisão de todas, a prisão da mente, é quando as pessoas elas não sabem quem elas são, porque estão em ambientes errados e com pessoas erradas. Então ele olha para Davi e ele fala assim, quem sou eu? Eu sou um cão morto. Davi fala assim, não, peraí meu, eu vou te colocar na mesa, você vai comer na minha mesa, eu vou igualar você a todos nós, você não é um cão morto, você tem sangue de realeza, e quem tem sangue de realeza tem que estar na mesa do rei. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que Jesus Cristo, ele sangrou por nós, e o sangue de Jesus está sobre nós.
Hoje eu e você, nós temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Existe um sangue de realeza sobre a tua vida. Existe o sangue de Jesus sobre a tua vida. E se o sangue de Jesus está sobre a tua vida, por que você continua vivendo uma vida de pecado? Por que você continua vivendo uma vida de agradar as pessoas? Por que você continua vivendo uma vida em ambientes onde não agradam o Senhor? Por que você continua vivendo uma vida de cão morto, cara? Por que você continua vivendo uma vida longe daquilo que Deus tem para a tua vida? Existe um sangue de realeza dentro de você, o sangue de Jesus, o sangue que purifica, o sangue que restaura. Por que você olha para você como alguém que é inútil, como alguém que não pode, como alguém que é um cão morto, como alguém que não vai conseguir viver aquilo que Deus diz que você vai viver? Será que Deus ele tem que pegar você hoje e trazer você para esse ambiente de mesa, para te mostrar que você não é um cão morto? O que é que falta acontecer para você entender que você não é um cão morto? Ei, Mefibosete, você que é Mefibosete, está nessa live, não sabe quem é, velho, não sabe quem é na sua identidade, então precisa continuar agradando os outros, precisa continuar fazendo a vontade de todo mundo, precisa ser rotulado por aquilo que é, pela sua queda e não por aquilo que você é. Mas pastor, eu caí, mas pastor, eu me machuquei, mas pastor, eu me frustrei no evangelho, eu caí, eu pequei, não importa, existe um sangue, e o sangue que você carrega é um sangue de realeza. E esse sangue, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O sangue de Jesus, ele é poderoso para poder gerar em você uma identidade. Você não é a sua queda, Mefibosete. Você não é a queda que você teve lá. Você não é o ambiente de sequidão, Lodebar. Você não é o ambiente. Você não é a sua queda. Você não é o rótulo que as pessoas colocam. Você não é o que as pessoas estão dizendo que você é. Você carrega um sangue de realeza. Você é filho. E por ser filho, o seu lugar é na mesa. Você precisa estar na mesa e não vivendo uma vida distante daquilo que Deus tem para você, cara. Se você entrou nessa live, essa live é para poder te incomodar, é para poder bater em você, para dizer, sai dessa vida que você está vivendo, mano. Menina, sai dessa vida de querer agradar várias pessoas. Menino, sai dessa vida. Cara, pelo amor de Deus, se levanta, se posiciona. Você vai continuar vivendo essa vida de cão morto até quando, mano? Você carrega algo da presença dele, você carrega o sangue de Jesus. Só o sangue é suficiente para você estar na mesa, só o sangue. Mas pastor, eu caí, não importa. Na mesa somos todos iguais, na mesa somos igualados, na mesa do rei. Nós estamos diante dele, ninguém é maior do que ninguém na mesa. A mesa do rei, ela nos iguala. Não importa quem caiu, não importa quem se feriu, não importa quem se machucou. O que define é o sangue. O que determina a tua vida é o sangue de Jesus. Então se levanta no dia de hoje, muda de uma vez por todas, conecte-se com pessoas novas. Esse é o desafio da nossa semana, se conecte com pessoas novas. Se conecte com pessoas que vão olhar para você pelo que você carrega e não pela queda que você teve. Ah, mas eu caí. Beleza, eu me machuquei, beleza. E aí, vai ficar parado, vai continuar se considerando um cão morto? Você não sabe qual é a sua identidade? Você não sabe que Cristo morreu por você, Ele te deu um novo nome? Mefibosete, se levanta, senta na mesa. Você tem um sangue real sobre você. Amém, gente? Tira o print. Tira o print. Chegou um novo tempo para a tua vida, tá bom? Não vou mais ficar enrolando nas lives. Não vou mais ficar falando coisinhas que te agradam. A partir de hoje nessas lives eu vou começar a confrontar você para você viver realmente uma vida sem escravidão. Você precisa exercer governo, você precisa governar. Escravo nunca mais. Escravo nunca mais. Para de viver a vida que você está vivendo. Para de viver como um cão morto. Tá bom? Tirou o print? Deus abençoe sua vida. Posta lá, me marca. Manda aí o que você aprendeu. Tá bom? Já acabou, Maila. Já acabou. Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Que o Senhor fortaleça. Escravo nunca mais. Você que não faz parte do grupo Escravo Nunca Mais, vamos pra cima. Balança as estruturas, vamos pra cima. É isso aí, gente, chegou a hora. Chegou a hora da gente viver algo poderoso com o Senhor. Vamos lá, altere as pessoas que você está caminhando. Beleza? Mude a caminhada. Mude as pessoas. Mude a ambiência. Governe. Tá bom? Deus abençoe sua vida. Amanhã, meio-dia, live novamente, tá? Nós vamos falar sobre, continuar sobre o tema que nós estamos trabalhando na S7, desculpa. Então você que não está no grupo do Escravo Nunca Mais, dá um jeito aí de entrar, tá? Procure alguém aí do que está aí no grupo e fala assim, eu preciso entrar nesse grupo.
Beleza? Tamo junto, família. É nóis.